Oi gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, sou professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Departamento de Psicologia Clínica, e coordeno o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. E estou aqui com vocês para apresentar esse curso Lacan e a Filosofia, no espaço Revista Cult. E gostaria de apresentar o nosso percurso, que é ao mesmo tempo uma introdução aos autores fundamentais da filosofia ocidental, né? E uma introdução ao pensamento desse psicanalista tão complexo e controverso que é o Jacques Lacan. Então o nosso curso vai começar com uma discussão sobre as relações entre filosofia e psicanálise, que sempre foram tensas, sempre foram de amizade relativa, né? Freud tinha uma suspeita com relação aos filósofos. Ele tem essa imagem, né, dos filósofos como aquelas pessoas que estão com o seu roupão furado, tentando consertar os buracos do mundo, e que, portanto, perderam a experiência, que se exilaram das coisas mesmas. E considerava ele, então, Freud, a psicanálise como uma ciência e não uma filosofia. E também Lacan dizia-se um antifilósofo, né? Vamos começar o nosso curso discutindo essa posição, né, da antifilosofia lacaniana. Depois disso, nós faremos uma incursão por uma formação estética, social, datada lá no século V a.C., que são as tragédias gregas, né? Eurípides, Sófocles, e que originaram uma referência muito importante para a psicanálise. O Édipo vem de uma tragédia, vem de um mito, que é o mito de Édipo, e que para o Lacan significou um horizonte onde ele foi buscar uma nova referência para estabelecer a psicanálise como uma ética, né? Não só como uma disciplina que possui uma ética, né? Que tem que obedecer a certas condições e critérios, mas que é ela mesma uma ética, né? Só essa colocação já traz um problema filosófico, e é um problema que se desdobra no fato dele ter procurado essa ética lá na antiguidade, né? Não na modernidade, mas nesse momento longínquo, nesse momento que quase que antecede o nascimento da filosofia, que é esse momento marcado pela tragédia. Então vamos ver o que o Lacan foi buscar em Antígona, o que ele foi buscar no pensamento trágico. Depois disso, nós vamos passar a um dos fundadores da filosofia ocidental, né, que tem como sua figura mítica o Sócrates, para quem, segundo Lacan, teria sido o primeiro psicanalista, né, que não deixou um ensino escrito, mas ele falava, ele fazia um ensino oral, né. Sócrates, ele então é um pensamento que é recriado por inúmeros dos seus discípulos, entre eles Platão. Então, nossa aula vai enfocar um aspecto específico do pensamento de Platão, que é a sua teoria do amor. Está presente num livro conhecido como O Banquete, onde diversos convidados falam sobre o que é o amor, e o Lacan vai tirar desse livro um novo conceito para a psicanálise, um novo conceito para entender aquilo que é o motor do tratamento psicanalítico e que Freud chamou de transferência, né? Então, a partir do Platão, o Lacan vai introduzir esse conceito de agálma como o ponto central e o motor da transferência, né? Transferência, então, como relação de amor, mas também como relação de saber. Em seguida, nós vamos ver uma das recapitulações, revisões mais controversas que o Lacan estabelece em relação à filosofia, mas particularmente em relação a um dos ramos da filosofia, que é a lógica. Assim como ele fez com Platão, Lacan vai dialogar com os princípios da lógica aristotélica,
né, do cálculo de proposições, né, dos inferências válidas e inválidas, do silogismo. O Lacan vai, então, propor certas reformulações, certas críticas ao modelo aristotélico do que vem a ser a lógica. Isso vai ter consequências para uma parte do pensamento Lacan, que é conhecida como teoria da sexuação. Né? Ou seja, para que ele foi rever e achar necessário reinventar-se a lógica do Aristóteles, ou pelo menos levar em conta aquilo que alguns pesquisadores da lógica vinham fazendo já na sua época. Né? Ele vai fazer isso para tentar reformular o nosso entendimento intuitivo do que é a relação entre homens e mulheres, né? De como feminino e masculino, que para a gente assim tão facilmente faz uma única unidade, né? faz um todo. Isso vai ser então criticado pelo Lacan a partir dessa revisão que ele faz da teoria do Aristóteles. Em seguida nós vamos deixar então a antiguidade, né? A filosofia antiga de lado, e vamos nos dirigir à filosofia moderna e enfocar um dos seus fundadores, René Descartes, filósofo do século XVII, filósofo que inspira como seu modelo de sujeito o pensamento científico. Vai ser apropriado pelo Lacan para refazer as relações da psicanálise com a ciência, né? Para estabelecer o que seria este sujeito cartesiano, à luz dessa hipótese trazida pelo Freud, que é a hipótese do inconsciente. Como fica o inconsciente a partir do Descartes, como fica o sujeito cartesiano a partir do inconsciente. O nosso próximo autor vai ser um autor que reformula completamente as relações entre filosofia e ciência, estabelecendo um novo programa para o que é filosofia, né? Filosofia crítica. Esse autor é Immanuel Kant, que no final do século XVIII, então aí contemporâneo da Revolução Francesa, vai estabelecer um programa de investigação filosófico que vai delimitar quais são os limites da razão. Os limites da razão no sentido da razão pura, nossa possibilidade de conhecimento, os limites da razão no sentido da razão prática, a nossa ação ética em relação aos outros, e os limites mesmo da nossa capacidade de julgar, inclusive de estabelecer juízos estéticos. Kant vai ser trazido pelo Lacan para reformular a concepção de objeto que a gente tem na psicanálise. Basicamente, o Lacan vai perceber que ela está infiltrada, ela está repleta de kantismo, e tentar mostrar que é preciso ir além do Kant, tanto do ponto de vista da razão prática quanto da razão pura, para que essa razão se ajuste ao que foi a descoberta freudiana. Depois disso, nós vamos enfrentar aquele que para muitos é o principal autor da filosofia, para o Lacan, o autor que traz o Lacan para a filosofia, que vai impregnar suas primeiras ideias, o seu primeiro programa, né? E também acompanhá-lo até o fim do seu pensamento. Esse autor é o George Hegel, né? E que vai trazer para o programa lacaniano a ideia de que a psicanálise é uma experiência dialética. É uma experiência baseada na negatividade, é uma experiência que tem que ver com um certo movimento negativo da própria consciência e de produção do real a partir das contradições. Vamos examinar como há diversas entradas para o Hegel no Lacan, inicialmente com o Kojève, de onde ele tira uma certa antropologia, depois com o Hippolyte, e em terceiro lugar com esse programa que é a tentativa de escrever o real, ou essa tentativa de fazer uma lógica, uma ciência do real. O nosso último autor nessa conversa entre o Lacan e a filosofia vai ser o Martin Heidegger,
com quem o Lacan teve um contato pessoal, direto. Ele visita o Heidegger na sua casa na Floresta Negra, nos anos 40. Heidegger, quem ele traduziu um pequeno artigo. Heidegger, que é um verdadeiro renovador da filosofia pós-kantiana, é um verdadeiro crítico de toda a filosofia moderna e antiga, que recaía, no entender do Heidegger, num excesso que ele caracterizou como excesso metafísico. Uma espécie de crença que atravessa toda a história da filosofia e que no fundo está baseada numa espécie de esquecimento daquilo que teria sido a promessa originária da filosofia, que era pensar o ser. E em vez de pensar o ser, a filosofia foi se esgueirando por outros caminhos e foi se perdendo nesses caminhos e foi deixando de lado a sua promessa, o seu destino, trocando isso por outros saberes, por outros discursos, por outras funções históricas e sociais. Vamos ver como o Lacan traz do Heidegger aspectos de filosofia da linguagem e uma nova reflexão sobre o que pode ser uma ontologia à altura da psicanálise. Então peço que vocês me acompanhem nessa pequena viagem pontuada de encontros entre Lacan e a filosofia aqui no espaço Revista Cult.